Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso 33, que diz: Então o Senhor lhe disse: Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Bom, meus amados, estamos aqui diante do discurso de defesa de Estevão, diante do Sinédrio, Supremo Concílio Religioso de Israel, e para provar que ele não era um blasfemo, pelo contrário, respeitava a história da revelação de Deus aos judeus, ele narra essa história, e aqui ele está na parte em que Moisés tem um encontro com Deus na sarça ardente, e Deus fala a Moisés algumas palavras, Estevão que cita algumas. Ele diz que Deus disse a Moisés: tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Bom, queridos, por que esse comando aqui de Deus de tirar as sandálias dos pés? Que é um comando que só aparece aqui e depois uma vez com Josué. Mas não é um princípio bíblico, né? Nunca é ensinado, olha, sempre que alguma coisa tire as sandálias dos pés. Olha só, em hieróglifos de 4.000 anos atrás, nas pinturas, nas paredes dos templos egípcios mostram, né? Senhores de escravos entrando no templo, descalços, e os servos ficando fora do templo, segurando as sandálias do seu senhor. Né? Isso mostrava que isso era um costume egípcio, de, ao se apresentar diante da divindade, a pessoa, em reverência à divindade, tira as sandálias dos pés. Moisés, como a maioria deve conhecer, ele foi criado na cultura egípcia. Ele, por 40 anos, ele foi criado dentro do palácio de Faraó. Ele foi criado pela filha de Faraó. E com isso, ele aprendeu diversos costumes, esse com certeza sendo um deles. Então, quando Deus diz a Moisés, e Deus, quando ele fala conosco, ele fala de uma forma que a gente entenda. Ele usa a nossa cultura para se comunicar conosco. Então ele fala para Moisés: Moisés, tire a sandália dos pés. O que Moisés, que foi criado na cultura egípcia, entende? Se eu estou tirando a sandália, se eu estou recebendo o comando de tirar a sandália dos meus pés, é porque eu estou diante de uma divindade. Ele não estava diante meramente de um arbusto pegando fogo, ele não estava meramente diante de algum fenômeno desconhecido. Ele estava diante do sobrenatural, diante do divino, diante do sagrado. Isso ele entendeu imediatamente. E aqui nós precisamos aprender dois princípios, queridos. Primeiro, que nós temos que aprender a ter reverência diante de Deus. Nós temos que entender diante da majestade em quem estamos. Se nós vamos orar, vamos ler a palavra de Deus, ouvir uma mensagem, nós temos que nos colocar com atenção diante daquilo. Ora, se você for conversar com o presidente de um país, com o reitor de uma faculdade, com o diretor de um determinado órgão ou instituto, você, quando ele está falando com você, você não está olhando para o teto, né? Ou pensando, né, nas flores que você precisa comprar para sua esposa, que é realmente algo bom para se fazer, inclusive, recomendo. Mas você está com total atenção, com devota atenção, para captar as informações que aquela pessoa, que é uma autoridade em determinada área, em determinada questão, em determinado assunto, é uma autoridade e você reconhece que ele tem muito a transmitir a você. Porque, irmãos, se uma pessoa ao orar, ou ao ler a Bíblia, ou ao ouvir uma mensagem como esta, está desatento, ela não está entendendo o que ela está fazendo. Como é que ela vai vivenciar aquela experiência se ela não sabe nem que experiência essa experiência é? Ela está desperdiçando o tempo dela e é uma falta de reverência para com Deus. A pessoa tem que ter a humildade de se colocar diante de Deus e falar: Senhor, eu quero te ouvir. Senhor, eu estou aqui diante de ti. Senhor, eu tiro as sandálias dos meus pés. Senhor, eu abro as portas do meu coração. Não é isso que Jesus diz lá em Apocalipse? Eis que eu estou à porta e bato.
Isso falando para cristãos, porque algumas vezes as pessoas entendem essa mensagem, né, como um apelo para aqueles que não creem se converterem. Não. Ali na linguagem de Apocalipse capítulo 3 era para cristãos. E Deus diz, Jesus dizendo, eis que eu estou à porta e bato. Para cristãos. Ou seja, cristãos com a porta fechada para Jesus, ele está batendo. E ele diz, se abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Então Deus está à porta do seu coração, querendo entrar, querendo ter momentos contigo, e a pessoa olhando para o teto, nossa, que barulho é esse na porta ali? Sei lá, não vou nem atender. Isso é o que as pessoas fazem quando estão desatentas ou sem dar a devida atenção ao momento diante do divino, diante do sagrado. Meu irmão, abre as portas do teu coração. Tira a sandália dos teus pés. Entenda que você está se colocando diante de Deus. Porque se na sua oração você não se coloca diante de Deus com essa reverência, com essa entrega, com essa atenção, com essa devoção, com esse fervor, com esse ardor no coração, com esse desejo, com essa vontade, com essa disposição, meu irmão, a sua oração de nada vai servir. Como as pessoas dizem, sua oração não passa do teto, né? Quanto mais chegar no trono de Deus. A sua oração, ou o seu louvor, ou o seu estudo, né, da palavra de Deus. Então, ao ouvir um áudio como esse, ou ler a palavra, ou orar, ou louvar, se entenda diante do divino. É o que Jesus diz, onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, ali estarei eu. Meu irmão, que privilégio você receber Deus naquele seu momento e Ele ouvir a sua voz, Ele se dá o trabalho de ouvir você. E Ele faz isso não como um trabalho, mas Ele faz isso com muito amor. Mas esse amor não pode ser só da parte dele, tem que ser da sua parte também. E agora outro ponto importantíssimo aqui, queridos. Importantíssimo, olha só. Não estavam em um templo. Deus não falou, olha Moisés, edifique um templo, edifique um altar e aí eu falarei contigo. Não. Deus falou, olha, onde eu estou é terra santa. Onde eu estou vira templo. Aonde você dobra o seu joelho, onde você abre o seu coração, se tornou um lugar sagrado. O que tinha de sagrado ali? Ah, era um monte. Não, irmãos, o que era de especial ali era Deus falando com o ser humano e o ser humano falando com Deus. É isso que gera o sagrado. Não é um lugar especial. Estava um lugar desértico, um lugar simples. Não havia nenhuma estrutura, nenhum templo, nenhum altar. Não havia acontecido nenhum acontecimento especial ali até então. Nada. Era Deus com o ser humano. Quando você se coloca de joelhos e abre o seu coração, se tornou um lugar santo. O lugar em que você está agora, ouvindo esta mensagem, ou lendo sua Bíblia, ou orando, se torna terra santa. Porque você abriu seu coração a Deus. Porque você se doou uma parte do teu tempo para ficar com Ele, ouvir a voz dEle. E quem é que pode conceber que isso será inútil? Que isso não vai gerar algo no seu coração, mesmo que invisível? Coisas invisíveis são as coisas mais poderosas. O que tem mais poderoso do que paz, do que tranquilidade, do que esperança, do que amor, do que bondade, do que misericórdia, do que harmonia? Isso está sendo gerado no seu coração. Se você se colocar, né, tirando as sandálias dos seus pés, ou seja, abrindo o seu coração e se realmente se encontrando com Deus. Se torna terra santa. Quando isso acontece, quando há essa devoção, há essa entrega, se torna terra santa. Não há necessidade de um templo, não há necessidade de um altar. É você e Deus. Porque o reino de Deus, como Jesus diz, não está aqui nem está ali. Está dentro, em vós. Onde Deus quer reinar não é num lugar, não é num governo. Não é, Deus vai ser o Deus do país tal. Não, Ele quer ser o Deus do seu coração. Ele quer reinar em sua vida. O reino de Deus está dentro em vós. É isso que Jesus diz. Quando aquela mulher de João, aquela samaritana de João capítulo 4, ele pergunta, onde devemos adorar? É aqui neste monte onde os meus antepassados adoram? Ou é onde os judeus dizem que devem adorar, que é no templo? Havia até uma briga de local. Qual é o local mais sagrado? Qual é o local que devemos adorar? Isso tudo é paganismo, queridos. Qual é o local verdadeiro que Deus mais
ouve a oração? Qual é o lugar que Deus mais ouve a oração? Onde é que Deus recebe melhor o louvor? Não, e Jesus fala bem claro. Está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores, os verdadeiros, adorarão o Pai em espírito e em verdade. Jesus não fala em lugar, em locais, em regiões, não, é em espírito e em verdade. Não é num CEP, é em espírito e em verdade. Não é num local, não é entre quatro paredes. É o que se dá no seu coração, em espírito e em verdade. Ele ainda continua. São estes adoradores que o Pai procura. Então, queridos, veja, agora, nesse momento de quarentena, a gente não está podendo ir em locais. Ir em locais é bom para nos reunirmos, para conversarmos, para termos, trocarmos experiências, conversarmos com pessoas que creem como nós. Isso edifica, isso é maravilhoso, isso gera, muita paz, uma conversa sadia. Mas isso em nada deve prejudicar a devoção dos verdadeiros adoradores. Você é um verdadeiro adorador? Ou você precisa de 1001 empurrões, 1001 coisas acontecendo para aí sim conseguir adorar a Deus? Jesus diz, o verdadeiro adorador, ele adora em espírito e em verdade. Ele pode estar no cárcere sob perseguição, pode estar nas catacumbas de Roma, ele pode estar perdido em um deserto, pode estar onde for. Como ele adora em espírito e em verdade, ele, onde estiver, ele tira as sandálias dos pés, ele escancara o coração, e aquele local se torna terra santa e ele tem um encontro com Deus. Porque ele adora a Deus em espírito e em verdade. E são esses adoradores que o Pai procura. E quão raros são esses? Quão raros são esses? Que não dependem de 1001 pessoas, não. Ela com Deus já são maioria. Ela já fica feliz em, como Jesus diz, entra no seu quarto, fecha sua porta e fala com teu pai em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. A sua vida espiritual não precisa depender de locais e lugares, que podem ser benéficos quando o forem, porque às vezes atrapalham. Mas a sua vida espiritual não pode depender de nada, porque o verdadeiro adorador adora em espírito e em verdade. Para isso, basta escancarar o coração, basta ter reverência, basta se saber na presença de Deus, e Deus se manifestará. O local onde você está agora, meu irmão, se você abriu o seu coração, se você se colocou na presença de Deus, o local em que você está agora, ouvindo essa mensagem, é Terra Santa. Adore a Deus em espírito e em verdade. Deus procura pessoas assim. Ele pode achar aí onde você está? Meus amados, que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.